Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos. Louvado, bendito seja o nosso Deus, por tudo que Ele nos concede, por tudo que Ele ainda há de fazer em nossas vidas, e pela mensagem do Evangelho que não cessa, não cessa. Muitos crentes não querem nem ouvir um pouquinho do Evangelho, por dizerem que já conhecem o Evangelho. Mas assim como Paulo, que se gloriava na cruz de Cristo, assim também ouviremos um pouquinho mais do Evangelho numa exortação do próprio apóstolo Paulo para as nossas vidas, e que o Espírito Santo é que fale. Que não seja o servo de Deus, mas que o Espírito Santo fale aos nossos corações, a todos nós, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios, capítulo 5. O livro de Efésios é maravilhoso, o pastor já está numa série de mensagens dentro deste livro, trazendo as bênçãos espirituais contidas nesse livro. Hoje foi dito mais algumas coisas da parte de Deus, mas nós vamos aqui no versículo 5 ver algumas admoestações do apóstolo e um alerta para a nossa vida. Dentro desse capítulo 5 dá para fazer vários tipos de mensagens. Ele vai falar através de várias vertentes evangelísticas, de exortação, de várias coisas. Mas tomemos aqui o que Deus separou para essa noite. Amém, irmãos? Efésios capítulo 5. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, e que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E o texto-chave dessa mensagem, meu irmão, é: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Uma palavra exortativa do apóstolo, uma palavra de ensino, uma palavra de bênção para o povo de Éfeso, que já Paulo escrevia para a igreja do Senhor. Paulo escrevia para o povo de Deus, aquele que Paulo mesmo já evangelizava, Paulo, aquele povo que ele já ensinava.
uma palavra exortativa, uma palavra de análise pessoal que Paulo fazia com o povo de Éfeso, neste trecho aqui de Efésios 5. O livro de Efésios está cheio de admoestações, cheio de exortações, mas nós vamos prender a essas aqui, é o que Deus separou para nós nessa noite. Um pouquinho de microfonia, tá bom? Só um ajuste, em nome de Jesus. E a exortação é para que nós nos analisemos a nossa vida, como nós estamos, o que fazemos. A exortação de Paulo aqui é bem clara sobre algumas coisas, sobre alguns pecados, sobre algumas coisas que eram culturais naquele povo de Éfeso. As admoestações dele eram exortações para que eles não seguissem o modelo dos gentios, não seguissem as tradições dos gentios. A exortação de Paulo é bem de ensinar o povo de Deus sobre o que eles estavam realmente vivendo, ou propostos a viver. E Paulo vem com a sua exortação já no versículo 2, demonstrando algo tremendo, que parte da obra de Deus na vida de cada crente, parte da obra de Deus na vida de cada ser que crê em Jesus, claro. No versículo 2 diz assim: e andai em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício de cheiro suave a Deus. Parte na vida, Paulo mostra ali que o propósito de Deus na vida do crente parte disso, do sacrifício de Deus naquela cruz, no sacrifício que Jesus fez por todos. Tanto que nós servimos a Deus tudo em amor, simplesmente porque buscamos ser como Ele, queremos ser como Ele, e Paulo já traz essas exortações. Vamos listar rapidamente essas exortações que Paulo traz. Primeira exortação que Paulo faz, no versículo 1 aqui lemos: sede imitadores de Deus. Difícil, né? Imitar a Deus. O que era imitar? O que realmente, o que Paulo está querendo dizer? Imitar a Deus. Busquem o caráter de Deus. E se a fim de querer imitar a Deus, nós temos que fazer algo primordial. Olhem para Deus. Olhem para o Senhor. Como imitaremos alguém se as pessoas não estão olhando para Deus? Se as pessoas não estão observando a Deus? Se as pessoas não estão analisando sua justiça, não estão analisando o seu juízo também, o caráter de Deus, a santidade de Deus. E por mais que a gente ache difícil imitar a Deus, é Deus que está dizendo. Amém? Se você crê na inspiração, você está dizendo que Deus está falando para você. Sede imitadores de Deus. Paulo já vem com nós já colocamos aqui uma grande dificuldade que às vezes pode nos espantar. Imitar a Deus, imitador de Deus. Imitar a Deus, olhem para Deus, meditem nas coisas de Deus, na sua palavra, porque Deus se revela na palavra. Olhem para Deus, na sua palavra, como filhos amados. Aquele filho que copia o pai, aquele filho que olha, eu quero ser como meu pai, eu quero fazer as coisas que meu pai faz. Tome essa analogia, esse simbolismo para você imitar a Deus. Observa ao seu Deus. Ele também traz no versículo 2, andem em amor. E o exemplo do andar em amor é como Cristo. Mas andem em amor. A exortação de Paulo é para que nós sejamos tomados de amor, envolvidos em amor, a exemplo de Cristo. Por mais que a gente queira exemplos para como agir, tudo vai se envolver a Cristo e se envolver em Deus, no caráter de Deus, no que Deus realmente já fez por nós. Não precisamos que nem que o pastor venha aqui e traga exemplos de atitudes ou de modo de agir. Se nós estamos olhando para Deus, se nós estamos olhando para Cristo, nós estamos observando o Evangelho,
andaremos em amor, tomados de amor, envolvidos em amor. Era uma exortação de Paulo para aquele dia. Era uma exortação de Paulo. E Paulo, ele trouxe várias exortações no livro de Éfeso, no capítulo 5 de Efésios. Aliás, no capítulo 4, antes desse ciclo que nós acabamos de ler. Paulo falava de mentira, de roubo, Paulo falou de comunhão com os outros, Paulo falou de amor, de honestidade, de não extinguir o espírito, de não dar lugar ao diabo, coisas que a gente todos já sabemos, mas Deus é misericordioso, irmãos. Deus é misericordioso. Mas que você já sabe, Ele continua falando contigo, porque você precisa. O ser humano precisa da mensagem de Deus. O ser humano precisa da exortação do próprio Deus, para que viva uma vida correta, para que viva um caminho de acordo com a vontade de Deus, como assim lemos. E no versículo 3, Paulo traz mais uma exortação, e ele vai bem enfático, bem claro. A prostituição, mais a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Aqui é bem claro, não precisamos nem de muito, Paulo aborda a imoralidade sexual, as indecências ou cobiças. Paulo está dizendo, ó, nem surjam entre vocês tais coisas, nem se nomeiem, nem comecem a falar de tais coisas entre vós, que esse assunto não seja no seu derredor, no seu ambiente, nem se chegue perto dessas coisas, porque não convém a santos, não fazem parte do povo de Deus tais coisas. Verdade é, e assim a cultura grega da época era muito intrínseco essas coisas. E se você olhar para os nossos dias, a imoralidade sexual está em todo canto, nas músicas, num palavreado de pequenos que eu digo crianças, com palavras torpes em todo canto. Você anda na rua, as crianças que estão na rua são só perversidade na sua língua. Você liga, os comerciais, às vezes a gente bota canções para ouvir, às vezes louvores, eu boto daqueles da internet, aí durante os louvores entra um comercial com música torpe, com mensagens vindas do pecado, vindas da carne para alimentar a carne. Os outdoors estão mostrando isso. As conversas e rodas de amigos é isso. Imoralidade sexual, irmão. Está todo canto. Está cultural já. Cultural. Nada é mais proibido, nada é mais escondido, nada mais tapado com a peneira. Não, escancarado mesmo. Isso tem entrado na vida de muita gente. Muita gente. Às vezes aquela conversinha tola, conversinha boba que você acha, pecado, alimentando a carne, desobedecendo a Deus, está acontecendo em todo lugar. Está acontecendo em todo lugar. Em versículo 4 também, Paulo vem exortando, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Paulo está dizendo, ó, cuidado com a conversa de vocês, cuidado com o assunto que sai da sua boca, cuidado com a sua vida, sabe? Paulo ele já tinha dado tantas exortações, mas ele, cuidado, tenha cuidado com o que você está conversando por aí, com o que você tem pensado por aí, tenha cuidado com as suas atitudes por aí. Paulo vem trazendo essas exortações para que sejamos diferentes, tão diferentes que o seu linguajar, a sua conversa vai ser o que primeiro? Gratidão a Deus. E a gente pode retornar ao primeiro versículo, imitadores de Deus. Se a gente olha para Deus, a gente vai ser grato a Ele.
Se a gente olha para o amor de Cristo na cruz, a gente vai ser grato a Ele. Ações de graças. Ações de graças. Sejam diferentes. A obra de Deus gera diferença em nós, irmãos. Mas vamos lá, vamos listar essas exortações de Paulo. Versículo 5, que diz: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, impuro, avarento, qual idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo vem agora dizendo sério. Bem sabeis. A análise agora é uma certeza de que Deus rejeita o pecado. Vocês já sabem disso, que esses impuros, esses idólatras, esses avarentos não entrarão, não têm parte na herança. Então, que isso não tenha parte na sua vida. Não tenha parte contigo tais tipos de atitudes, porque esses que praticam tais coisas não têm herança, não terão herança no reino de Cristo e de Deus. E o versículo 6, quero alertar os irmãos: ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Cuidado, irmãos, com quem você anda, com quem você ouve. Cuidado. O mundo está cheio de pessoas enganadas. Certa vez estava conversando com uma pessoa, muita gente serve a outras religiões, negam a Deus e acham que estão fazendo a coisa certa, enganados, cegos. Mas cuidado com tais palavras, cuidado com tais ensinos, cuidado com isso que trazem a você, que por mais que tenham uma aparência de beleza, te levam à perdição. Cuidado com a cultura que vem para cima da gente, que a cultura toda nos leva à perdição. Sigam a cultura de Deus, olhem para Deus, olhem para as coisas do Senhor, olhem para a palavra de Deus. Cuidado, irmãos, ninguém vos engane. Porque existem pessoas a enganar-nos, querendo nos enganar. Existem situações que querem nos enganar. E muitos crentes se envolvem, muitos crentes se interessam, muitos crentes buscam tais coisas, deixando o reino do lado, deixando a vontade de Deus do lado. E às vezes parecem coisas que às vezes não tem nada demais. Vou dar um exemplo, para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja seduzido por tais coisas. Por exemplo, a política é uma coisa delas, cultural hoje. Não se para de falar em política. Não, mas política é errado, é pecado. Não. Mas as pessoas estão se envolvendo tanto, levando a um ativismo tão forte, estão esquecendo o nome de Deus de lado. Esquecendo as coisas de Deus, pensando mais em política, mais em coisas desta terra, e deixando as coisas do céu de lado. A cultura hoje, que chamam de cultura, né, na verdade nos leva somente à desobediência. Toma cuidado com o que você ouve. Eu já vi crente dizendo que, por exemplo, não devemos impedir a manifestação cultural do nosso país, porque tudo traz as nossas raízes, a manifestação cultural. Por exemplo, o carnaval. Tem crente que assiste desfile de escola de samba dizendo que aquilo é manifestação cultural. E nós sabemos que ali existe simplesmente a rejeição ao nome de Deus, até mesmo ao escárnio do que Cristo fez. Mas ali a manifestação cultural não tem nada a ver. Não se engane com o que você ouve, não se engane com o que vem trazer a você que pareça lícito. Olhem de verdade para Deus e Deus vai trazer as respostas para você. Desperta dessas coisas, querido. Desperta, sabe? O povo de Deus precisa se despertar de muita coisa. E muita gente precisa despertar realmente. Por isso que Paulo traz esse anúncio aqui. Versículo 7, 8, 9, rapidamente. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz. Andai como filhos da luz.
porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Paulo está dizendo, ó, sejam como filhos da luz. Vocês são diferentes, vocês não têm que olhar para essas coisas, vocês não têm que ser enganados. Há de uma estação vinda da parte de Deus. É para que analisemos realmente nossas vidas. Todo ser humano tem que analisar a sua vida. A mensagem vinda da parte de Deus é para que realmente vejamos como nós estamos. Versículo 15, dá um pulo aí, irmãos. Olha só, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios ou ignorantes, mas sábios. Seja como pessoas sábias. E, claramente, isso aqui pode estampar para os dias de hoje. Versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. A demonstração é porque existe tanta oferta ao pecado, tanta oferta à desobediência, amados, que Deus se preocupa conosco. Deus se preocupa com o homem que não está de acordo com o que Ele quer. A obra maravilhosa de Cristo na cruz não foi à toa, não foi por acaso, não foi um tipo de salvação, é a única salvação. E se nós somos inteirados nisso, olhemos para a nossa vida, porque Cristo fez tudo por nós, basta que nós façamos tudo por Ele também, a fim de viver, como lemos aqui no versículo 10, aprovando o que é agradável ao Senhor. Aprovando e provando, na verdade, na nossa vida, o versículo 14 que lemos: desperta, tu que dormes. Porque Paulo está dizendo, ó, foi dito isso, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Senhor te esclarecerá. Foi dito isso, que na vida deles se cumpriu esse anúncio na vida deles, desperta, ó tu que dormes. Foi cumprido isso na vida dos irmãos, mas só tomando prova da nossa vida, nós vamos dizer realmente se todas as bênçãos do Senhor cabem a nós. Tomando prova da nossa vida, vamos ver realmente se ouvimos a esse chamado. Tomando prova da nossa vida, a gente vai realmente reconhecer, como o pastor pregou, as bênçãos espirituais são nossas. Tomando prova. E nós somos tão inocentes. Porque por mais que a gente vá para a igreja, hoje eu me firmei, hoje o Senhor falou comigo, amanhã já está cometendo erros, amanhã já está pensando outros erros. Sabe, o chamado de Deus é para que nos atentemos para a nossa vida, para verdadeiramente ver se todas essas coisas, se esse chamar de Deus foi atendido. Ah, Fabiano, eu não estou envolvido com moralidade sexual, não, claro que não, longe de mim. Eu não estou envolvido com essas coisas, perversidades aí que você falou, prostituição, impureza. Não, contendas, não tenho nada disso na minha vida. Você não tem pecado, irmão? Você não tem pecado? Por mais que não esteja listado aqui para você o seu erro ou não, o seu pecado te afasta de Deus. O seu pecado te coloca diante de Deus. Será que quando Paulo fala, vede prudentemente como andais, será que isso não fala contigo? O Senhor nos abençoe. Você realmente mostra para a gente que verdade aconteceu em nós. Paulo vem trazendo essa citação aqui no versículo 14, pelo que diz, desperta tu que dormes. É uma citação, não... Ele coloca como, ó, foi dito a vocês, desperta tu que dormes.
Foi dito a vocês para que vocês fossem esclarecidos de tantas coisas. Paulo traz essa citação, amados, nós temos que olhar para essa citação e verdadeiramente ver, eu atendi essa citação. Paulo, ele coloca a citação como prova do chamado daqueles irmãos. Mas eu venho trazer para você esse chamado. Eu venho trazer essa mensagem para que você veja, realmente eu atendi esse chamado. Realmente quando foi dito isso para mim, eu atendi. E por mais que você possa dizer, não, nunca ouvi esse chamado. Tem certeza? Tem certeza que na sua vida nunca o Senhor te chamou para acordar do sono, levantar dos mortos, e ser esclarecido pelo Senhor, ser iluminado por Cristo? O povo de Éfeso foi. Era com certeza ali uma citação comum entre os evangelistas da época, mas é uma citação comum que tem feito há mais de 2000 anos. E será que você já atendeu a essa citação? Para que você possa realmente analisar a sua vida. Não, eu estou buscando viver de acordo com Deus. Eu estou vivendo de acordo com as exortações de Paulo. Mas se você nem acordou do sono, se você ainda não despertou a sua vida, se você ainda não levantou dos mortos, como diz o versículo, você precisa do ponto de partida. Partir lá ainda para o segundo versículo, quando fala que Cristo morreu por nós, precisa ainda do ponto de partida. E despertar do sono para realmente ver a sua vida, ver quem você é, ver para onde você vai. Porque eu estou falando aqui de exortações, mas talvez você está com uma incógnita na sua mente, talvez não entendendo nada do que eu estou falando, mas talvez sendo necessário realmente olhar a palavra e despertar, ouvir Jesus chamar, ouvir a palavra de Deus verdadeiramente, esquecer o pregador ruim que está na tua frente, mas olhar a palavra e o Espírito falar contigo através da palavra. Despertar do sono, sabe? Despertar do estado de inércia que o corpo fica, do estado parado do que o corpo fica, e não ver a glória de Deus, não ver as coisas de Deus. Nós somos tão fracos que a gente cai em sonolência, cai como morto, e não vê o que Deus fala. Por isso que Deus é misericordioso e continua falando com a gente. Mas Deus é tão misericordioso que ainda continua falando com os errantes que precisam dele. Desperta, desperta, levanta daí, vem conhecer Jesus, vem estar com Jesus, nos despertarmos, irmãos, nos levantar verdadeiramente para uma vida de santidade. Desperta, e vamos estar com Cristo. Nós temos que despertar, amados. E para que você entenda, e vou falar rapidamente, para que você compreenda, despertar não é do sono da carne, não é do teu corpo cansadinho, não é do dia cansado de trabalho que você bota a sua cabeça no travesseiro para dormir. Não é esse despertar. Mas se Deus chama para o despertamento, é porque existe a necessidade de você despertar. Acordar e se levantar, sair do estado de parado sem ver a Deus. Despertar, amados, não do sono da carne, despertar sim, mas da vida das trevas para a luz. Da vida de trevas para a luz. Essa listagem de pecados que mencionamos aqui são vidas de trevas. E muita gente está ali ainda. Muita gente ainda não saiu de lá. Nas trevas você não vê, nas trevas você não sabe para onde vai. Nas trevas mostra que você não sabe o que está fazendo. Quando Deus chama, desperta, que Cristo vai iluminar você.
Ele está dizendo, ó, Deus vai abrir a sua mente, vai mostrar a você, além da presença gloriosa do Cristo. Desperta, desperta, sai dessa situação, sai desse estado de trevas, sabe, deixa cumprir em você, o que cumpriu lá em Mateus, que diz lá em Mateus, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, a luz raiou. O que era essa luz? Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos. Olha a luz, sabe, desperta para começar a ver Jesus realmente brilhando. Desperta para que quando a mensagem de Deus chegar para você, eu recebo. Desperta para isso. Quantas e quantas vezes Deus falou nessa casa e você não ouviu? Quantas e quantas vezes Deus falou na sua vida e você não viu? E às vezes pessoa do teu lado sendo irradiada pela luz do Senhor. Quantas vezes? Desperta para ver a luz de Deus. Desperta para ver Jesus falando. Desperta. O que está dormindo não vê nada. Aquele que está deitado não sabe de nada. Aquele que está como morto não sabe de nada. Acorda para ver Jesus falar contigo. Tua vida vai mudar, querido. Vai mudar. Muda sim, mas não como essas promessas aí que cantam por aí. Eu estou falando é sair da escuridão, das trevas, para a luz de Cristo. Que é coisa melhor que ser iluminado pelo Senhor, que é estar com o Senhor, ser do Senhor. Acorda. Que acordemos para ser radiados pelo Senhor. É promessa dEle. Ele cumpre. Ele cumpre. Se eu te prometer qualquer coisa, pode não acreditar, mas se Deus promete, creia. Creia. Sua mente vai esclarecer, tu vai saber para onde vai, tu vai saber o que é alegria, tu vai experimentar o que é paz, porque sua vida vai mudar. Tu vai saber o que é salvação da alma. Você vai saber o que é comunhão com Deus. Sabe? Você vai saber o que é ser perdoado de verdade. Você vai saber o que é tirar o peso das suas costas do pecado. Você vai saber essas coisas. Se nós acordarmos. Se olharmos para Jesus. Quem olha para Jesus vive isso. Louvado seja Deus. O povo de Éfeso atendeu esse chamado. O povo de Éfeso atendeu esse chamado. E se não atendeu, a mensagem continua, desperta. Levanta dos mortos, Cristo te iluminará. Mas temos que despertar, amados. Como eu disse, a vida vai mudar, porque a gente vai ser filho de Deus. Ser filho de Deus. No versículo 1, a gente leu aqui, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele está dizendo de filhos que amam, filhos que são amados. Filhos que são queridos. Olha a diferença. Uma vida em trevas, uma vida em pecado, uma vida na imundícia, para ser filho amado de Deus. Sabe, amado, sair da posição de alguém que precisa de socorro, do estado de perdição, para ser filho de Deus e amado por Ele. Não é para você ter soberba sobre essas coisas, porque isso é graça de Deus. Mas é a promessa de Deus. É a promessa de Deus. É a promessa de Deus, assim como está lá. Vou abrir, os irmãos não precisam abrir. Em João capítulo 1,
Versículo 12. Mas a todos, primeiro, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Acorda para isso. Acorda para ser filho de Deus. Acorda para essas coisas. Todos que atenderem ao chamado de Deus, ao chamamento de Deus, vão se despertarem para serem filhos de Deus. Louvado seja Deus. Desperta. Desperta sim, amados. Da morte para a vida. O versículo é claro. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Sabe, que seja verdadeiro a nossa vida se despertar para que se cumpra o que o pastor já está ensinando em Efésios capítulo 2. Vós que estavam mortos em ofensas e pecados. Vou ler aqui, irmãos. Efésios capítulo 2. Que cumpra o versículo 2 na nossa vida. É que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ao espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também, mas se despertarmos ao chamamento de Cristo, despertarmos para o que Ele nos chama, para a vida, realmente seremos livres e viveremos de verdade. Eu acho que não é uma opção de escolha, querido. Muita gente fala em livre-arbítrio, eu acho que não tem como escolher, não. Escolher a morte? Não. Escolhe, pois, a vida, assim como está na palavra de Deus. E o chamamento de Cristo é para que tenhamos vida. O despertar de Cristo é para realmente viver, para que nós possamos viver. Viver, amados. Então olha para Jesus, olha para o chamamento de Jesus. Olha para o que Deus realmente está fazendo. Olha para a verdadeira mensagem de Deus, que não só é uma mensagem de piedade, para que você faça tudo direitinho, de retidão e justiça, mas creia verdadeiramente quando Cristo te chama para a salvação. Que não só é uma mensagem para que você viva de honestamente, uma exortação de vida honesta, mas realmente para acordar para o chamamento do poder de Deus. Porque levantar alguém que está morto é milagre, querido. Levantar alguém que está morto, mas o Fabiano está falando de simbolismo. Olha para onde você estava, e olha para o que você merecia, e olha para o sacrifício de Cristo. Vê se não há milagre. Vê se não há milagre no Evangelho. Vê se não há milagre na possibilidade de você ser salvo. Vê se não há milagre. Amados, tinha muito mais coisa para dizer, mas eu quero alertar alguma coisa sobre esse chamamento. Olha no versículo, detalhes do versículo que você possa se atentar. No versículo 14, pelo que diz, desperta. Há muitos comentários sobre esse pelo que diz. Eu disse aqui que é uma citação. Mas muitos dizem que essa citação era referência aos pregadores da época. John Wesley, por exemplo, disse isso. Muitos colocam essa citação como se fosse uma canção da época. Muitos colocam como isso. Muitos colocam como a Escritura, exemplificando Isaías 60, versículo 1, que traz isso: levanta-te e resplandece, porque vem a luz do Senhor, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Tem semelhança. Tem semelhança. Mas eu quero te acordar a sua mente, para quando vem pelo que diz, porque foi dito isso, você acorde, dê valor,
Quem é que está dizendo tais coisas? Quem é que está falando? Como assim foi dito? Como assim foi falado? Desperta. Porque não tem nenhum versículo idêntico a isso aqui. Idêntico não. Tem, como disse Isaías 60, que parece muito. Mas se você olhar em toda a Escritura, existe esse despertamento. Se você olhar em toda a palavra de Deus, existe esse despertamento. Se você olhar de cabo a rabo da palavra de Deus, do início ao fim, você vai ver que Deus está despertando, chamando para o despertamento, chamando para viver. É porque o ser humano precisa de vida. O ser humano precisa de vida, já comentamos aqui. Então, no meu coração, trazendo isso aqui, pelo que diz, eu digo que é Deus que está dizendo nesta noite. Pelo que diz, é o chamamento do próprio Deus. Se não há clareza em outros versículos, toma clareza na sua vida agora. Deus falando com você. Acorda. Sai de onde você está. Levanta. E isso sempre Deus falou, por exemplo, quando lemos aqui, quando Cristo esteve lá dizendo, arrependei-vos, ele estava dizendo, desperta. Arrependei-vos porque o reino de Deus chegou, e está dizendo, desperta, eu quero dar vida a você. Esse despertamento sempre está sendo dito na palavra de Deus, quando o próprio Cristo não, pregou, venham a mim. Venham a mim. Despertamento, porque Deus queria dar vida a eles. É a mesma mensagem. É a mesma situação. Sempre Deus esteve chamando para a salvação. Sempre Deus chamou para o despertamento, para dar vida ao homem. Esse despertamento sempre foi dado quando Cristo anunciava a libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o chamamento para a vida. Esse chamamento para a vida sempre aparece na palavra de Deus, quando Cristo veio e disse que veio morrer para cumprir a vontade do Pai, dar vida ao homem. Sempre houve esse chamamento. Sempre houve. Sempre houve. Então Deus está chamando, sai daí. Levanta daí. Não fica aí não. Tem vida para você. Deixa Cristo iluminar você, querido. Deixa Cristo iluminar a sua vida, meu irmão. Para encerrar nessa noite, abre João capítulo 5. Para que a gente possa realmente ouvir Deus nos chamar. Para que realmente possa se cumprir na nossa vida a verdade de Deus. Para que a gente possa experimentar ouvir Jesus. Ouça. Na verdade, isso aqui é Jesus falando. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Analise a sua vida. E ouça Jesus chamar. Querido, tem que ter uma conclusão ao analisar a sua vida. Sou salvo ou não sou? Porque existem duas possibilidades, terminando já, irmãos.
Existem duas possibilidades na vida do homem, dependendo do ângulo que vê, dependendo do modo que vê. Existe a maldição e a bênção é com Jesus. Existe a morte e a vida é com Jesus. Existe o crer, o não crer e o crer em Jesus. Existe a perdição e a salvação. A salvação está em Jesus. Sabe, são duas situações. Basta você ver onde você está. A análise da sua vida vai te mostrar onde você está, e eu creio que o Espírito Santo vai falar contigo. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Sabe? Acorda. Jesus está te chamando. Foi assim comigo e assim com qualquer pessoa. Foi assim lá com o pessoal de Éfeso. Foi assim com muitos aqui creem aqui de verdade. Jesus chamou pessoalmente. Sou filho de crente, mas não sou salvo porque meus pais eram crentes, não. Se eu sou crente é porque Jesus me chamou para ter vida. Jesus me tirou lá da morte, lá também. E essa bênção está destinada a todos que ouvirem o Senhor chamar. Levanta, levanta, vem para mim, deixa Jesus esclarecer você, meu irmão, deixa Jesus esclarecer a sua vida, deixa Jesus esclarecer, e que se cumpra a nossa palavra, o que foi dito aqui pelo apóstolo. Um dia nós ouvimos, um dia foi dito pelo Senhor para nós, por isso que hoje estamos aqui, amém?